Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Fomos enganados. Marcos 16, capítulos 14 ao 18. Nós que estamos na graça, na verdadeira graça, tivemos aí a mente de Deus ativada, os olhos iluminados. Sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Já fiz um desafio aqui a pastores, teólogos e evangélicos, para quem me provar na Bíblia que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos. Não são, repito, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Na verdade, todo esse livro aqui, os evangélicos são muito enganados por isso. Primeiro que eles acreditam que mundo na Bíblia é planeta, e não é mundo de Israel. A gente vai ver isso. Esse livro aqui foi a manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Esse mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele não age hoje como ele agiu para o seu povo de Israel, os judeus da época. Ele não age mais da mesma forma, foi diferente, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Mas ele aqui, esse livro histórico aqui, isso aqui não é mais um livro profético. Não tem mais hoje, eis que te digo, assim diz o Senhor. Nossos amados irmãos evangélicos são enganados por esse sistema religioso, porque eles acreditam que esse livro aqui é profético. Tudo aqui foi para Israel e tudo aqui já aconteceu. Esse livro é histórico, tudo já aconteceu. Mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Se esse livro não existisse, espiritualmente não iria mudar absolutamente nada. O Espírito veio, participa de carne e sangue, a carne tomba e o Espírito volta. Eclesiastes 12, 7, Filipenses 3, 21. Então, fomos enganados. Marcos 16, 14 e 18. Eu vou focar nesses três temas. Expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. Como nossos irmãos evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu sei que existem homens sérios. Eu conheço alguns homens sérios, éticos, idôneos, que eles acreditam nisso aqui. Eles não têm a intenção de enganar. Eu passei 14 anos nessa coisa, religião evangélica, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E toda vez que eu falava sobre esse tema, eu acreditava naquilo que eu estava falando. Eu não tinha a intenção de enganar ninguém. Tem pessoas aqui que passaram décadas e afirmam: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Existem sim homens éticos, idôneos. De repente você, meu irmão, minha irmã, que é evangélico, está assistindo essa mensagem e diz: Júlio, meu pastor é um homem sério, honesto. Eu acredito nisso. Eu tenho uma mensagem um pouco antiga que diz: e se o pastor compreender a graça? O que será que ele vai fazer se ele compreender que inferno significa sepultura? Já pensou se os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem que inferno sempre significou sepultura? Que o inferno falado por Jesus em Mateus, Jesus se referiu ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse crematório, nesse lixão, o Geena, jogava-se animais e pessoas mortas. Enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Era um vale, era a parte mais baixa de Israel. Por isso que Jesus diz: nas profundezas do inferno.
Repito, hoje é um ponto turístico de Israel. Você já pensou se os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem que inferno significa sepultura? Todas as pregações evangélicas caem por terra. Se o povo de Deus, os evangélicos, compreenderem o evangelho da graça de Deus, essas chamadas igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Eu sei que o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Logo, nossos amados irmãos evangélicos que não compreendem o evangelho da graça, eles também estão certos. Você percebeu que essa linha de certo e errado para Deus é diferente? Você já pensou se todo mundo gostasse só de MPB, como eu gosto? Então essa variedade de entendimento, de etnias, de raça, de comportamento, de pensamento, tudo isso é de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Então já pensou se os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem que inferno significa sepultura, que o diabo nunca foi um ser, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel, que a Bíblia é um livro histórico, que pecado era transgressão de leis, que o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. A gente vai ver isso. Que foram os últimos dias de Israel e que a Bíblia é um livro histórico. Se eles compreenderem isso, nossa, eles vão ter uma paz que nunca tiveram nas suas vidas e mais nunca eles vão colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Mas claro que existem homens sérios, éticos, que são vítimas do sistema religioso. Eles acreditam naquilo que eles pregam, mas a maioria sabe que está enganando. Muitos pastores são ateus, eles não acreditam em Deus, muito menos na existência do inferno. Então esse é o tema da mensagem, fomos enganados. Eu vou aqui fazer um resumo de Marcos 16, 14 ao 18, que Jesus disse aos seus discípulos: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. A gente vai saber aqui o que significa línguas estranhas, né? Como os evangélicos estão sendo enganados. No final do vídeo, no final da mensagem, eu vou colocar 2 vídeos de Marco Feliciano e de Eliseu. Né? Para mim, o Feliciano é um dos maiores fraudadores do evangelho da atualidade. Esse homem, para mim, ele é ateu. Eu acho que nem a esposa dele sabe disso. Mesmo porque hoje ele é casado, amanhã ele pode se separar. Então ninguém sabe o dia de amanhã. Então acho que nem a esposa dele sabe. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui. Todo sistema é corrupto. Sistema financeiro é corrupto. Eu não estou dizendo as pessoas, mas o sistema é corrupto. O sistema político é corrupto. O sistema farmacêutico, as indústrias farmacêuticas, o sistema é corrupto. Mas nada, absolutamente nada, é mais podre, é mais nojento, é mais corrupto do que o sistema religioso. Esses caras rifam as suas próprias genitoras para tirar dinheiro de vocês. Vale tudo para tirar dinheiro de vocês. Então nada é mais podre, nojento e corrupto do que o sistema religioso. Então vamos lá. Fomos enganados, Marcos 16, 14 ao 18. Expulsarão os demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. Vou ler aqui o texto de Marcos 16, 14 ao 18. Jesus dizendo aos discípulos. Os evangélicos têm que compreender que essa palavra aqui, nada na Bíblia foi para mim e para você. Absolutamente nada. As 14 cartas de Paulo tiveram 11 destinatários. Agora ali existem revelações que servem para todas as gerações futuras. Romanos 6, 3 e 6, Paulo diz que o batismo foi na cruz e que o velho homem ficou na cruz.
Isso serve para nós, para todos nós, quando a gente for debater aí com o pastor que manda batizar nas águas. Agora você é nova criatura. E a gente menciona Romanos 6, 3 e 6, onde Paulo diz que o batismo foi na cruz. E o velho homem ficou na cruz. Então todos nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos batizados e novas criaturas. Então vamos lá, Marcos 16, 14 ao 18. Finalmente apareceu aos 11 Jesus, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. A incredulidade dos discípulos. Incredulidade. Quase que eu falo línguas estranhas aqui. 15. E disse-lhes, isso é outro engano aí do sistema religioso evangélico. Olha só. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer com R no final significa entendimento. E for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Deixa eu finalizar aqui. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, nome de quem? De Jesus de Nazaré. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu voltar aqui. Então veja só, ide por todo mundo. O sistema religioso evangélico passa isso aí para dizer, ide por todo mundo, meu irmão, vamos ganhar almas para Jesus, se baseando em Atos 2, Pentecostes, que Pedro pregou a palavra e 3.000 judeus foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Ide por todo mundo, o mundo de Israel, são os países circunvizinhos de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? O evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2,7, quando Paulo diz, a mim, o evangelho da incircuncisão. Como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus de Nazaré era o Messias a quem os profetas profetizaram. O que é que essa palavra aí tem a ver conosco? Então, quando Jesus dá a ordem aos seus discípulos, ide por todo o mundo, meus discípulos, pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado, o evangelho que foi dado a Pedro, João e Tiago, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Aqueles que creram morreram antes do ano 70, ou seja, eles foram salvos da grande tribulação. Eles não passaram pela grande tribulação que foi no ano 70. No ano 70 aconteceu a grande tribulação, que foi a invasão do general Tito, o anticristo, sobre Jerusalém, a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel, Apocalipse 14, 7. A gente vai ver isso aqui. Então, quando Jesus diz em Marcos 16, 15, 16, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho da circuncisão. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Repito, quem creu morreu antes e não passou pela grande tribulação e o Espírito ressuscitou no ano 70. E aqueles que não creram passaram pela grande tribulação, foram condenados a passar pela grande tribulação. Esse batizado aqui é Efésios 5, 26, pelo lavar da água, mediante a palavra, o entendimento. Hoje, quando você entende o Evangelho da Graça, você é batizado, você é salvo, sua mente salva. Salvação na Bíblia e hoje sempre foi e é salvação da mente, nunca do Espírito. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação.
Ele é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio e participou de carne e sangue, assim como Deus. Está lá em Hebreus 12,14. Que ele também, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Então Deus teve que participar de carne e sangue para que existisse um sangue e o sangue aniquilasse as 613 leis da Torá, que era o pecado, as 613 leis. Hoje o sangue dele não tem mais poder, ele não sangra mais, ele é espírito. Mostra o sangue dele, não existe. Sangue de Jesus tem poder, mostra o sangue. Isso é outra heresia do sistema religioso. Então, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho da circuncisão, meus discípulos, aos judeus, a toda criatura. Quem crê será salvo e batizado. Quem não crê será condenado. Tudo isso, salvação e condenação, se referindo à grande tribulação que foi no ano 70. E mais aqui, ó, e estes sinais, meus 11 discípulos, seguirão aos que creem em meu nome, em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais. Foi 3 manifestações de um único Deus. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne, o Jesus de Nazaré, e o Deus hoje que habita, mora e reside dentro de mim e dentro de você. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja só, e esses sinais, né? Em meu nome expulsarão demônios. Então esse é o primeiro tema com relação a demônios. Vamos lá. Antes, deixa eu falar aqui. Jesus, quando fala aqui para ir por todo o mundo, esse mundo é mundo de Israel. Veja que, e ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu não coloquei aí, mas esse versículo é Mateus 15, 24. E ele respondeu, eu fui enviado, senão, somente, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Então, por que Deus amou o mundo? Ora, se ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, que mundo é esse de João 3,16? Os pastores dizem, né, esse é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, o planeta, e os evangélicos acreditam nessa mentira de levar sempre para o futuro e sustentar esses pastores, enchendo os seus cofres. Porque Deus amou o mundo de Israel, de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja Mateus 26, 28. Você fala isso para um evangélico, ele ia chamar ele para brigar. O sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade. Então Jesus é mentiroso, né? Porque os evangélicos não têm o hábito de ler a Bíblia, ler sem entendimento. Eles acreditam naquilo que o pastor fala. Então o pastor diz, não, o sangue de Jesus foi derramado por todos. Oi, manda o pastor explicar isso aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, do Novo Pacto, da Nova Aliança, que é derramado por toda a humanidade? Não, por muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel, porque Deus amou o mundo de Israel e o sangue dele foi derramado por todos. Aí diz aqui, ó, por todos? Não, por muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. Ele só veio para as ovelhas perdidas de Israel. Por muitos, para remissão dos pecados. E o evangélico diz, nós somos pecadores. E os pastores sabem que pecado era transgressão de leis. Mas só que esses nossos amados irmãos evangélicos, quando eles compreendem, entendem que são pecadores, eles estão na mão dos caras. Você já pensou um evangélico entender a graça? Ele vai fazer o que nesse alçapão, nessa arapuca, nesse antro? Se ele entender que ele não é pecador, que ele já nasceu perfeito, né? Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. Se o evangélico compreender que ele não é mais pecador, mas nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Aí o pastor ensina logo, meu irmão,
1 João 1,8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Como é que você diz que não é pecador? O pastor não vai ensinar que João está dizendo para os judeus que aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo na época: ei judeu, você está mentindo, você é mentiroso, porque é impossível não transgredir uma das 613 leis da Torá. Os pastores sabem disso, mas ele não tem interesse que entendamos isso. Então você vê aí, ó, para a remissão dos pecados. Não existe mais pecado. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores, Paulo disse. Ou seja, eles viveram o período transitório antes da cruz, pecadores. 613 leis. Depois da cruz, éramos pecadores. Quando Paulo fala ainda em pecado, Paulo, significa que os judeus estavam praticando as obras da lei. Então, todo o pecado da carne que Paulo fala nas cartas dele era se referir às práticas das 613 leis da Torá, principalmente as 613, as 365 leis, que era não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, Gálatas 5, 19 a 21, e as obras da carne são, Paulo está fazendo um resumo ali das 365 leis da Torá, negativas. Você não pode fazer isso, você não pode. Então, o pecado era transgressão de leis. Por isso que o pecado entrou por Adão, mesmo antes das leis. Ele desobedeceu a Deus, entre aspas. Adão fez a vontade de Deus, mas Adão desobedeceu uma lei, um mandamento, uma ordem. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão, um ímpio que não tinha espírito. Claro que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Eu até digo, se Adão realmente desobedeceu a Deus, quer dizer que Adão mudou a história da humanidade. Percebeu? Deus é onisciente, Deus sabia que ele ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e mesmo assim colocou. Por que Deus colocou? Porque Deus queria que Adão desobedecesse. Adão fez a vontade de Deus. Então vamos entrar nesse mérito aqui, nesse tema, que é o primeiro, é expulsar demônios. Gente, não existe mais isso. Ou é carne, ou é um cachê no final do culto. Um cachezinho que o ator vai receber. Muitas vezes uma irmã, a gente vê isso com muita frequência, né? O pastor chega aqui e diz: o Espírito Santo está me revelando. Tudo mentira isso. Jogar uma lona vira um circo. O Espírito Santo está me revelando que tem pessoas aqui que estão desempregadas. Olha, um país com mais de não sei quantos milhões de desempregados. Você chega num espaço religioso desse, com 500 pessoas, é óbvio que tem pessoas desempregadas. Mas ele diz: o Espírito Santo está me revelando. O Espírito Santo está me revelando que tem pessoas aqui com dor de cabeça, com enxaqueca. Então essas pessoas vão lá na frente e as pessoas acreditam que esse homem está sendo usado por Deus. E é tudo mentira. Então às vezes uma irmã: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, uma tontura. Irmã, isso não é demônio não, isso é verme. Vai fazer um exame que tu vai ver a quantidade de vermes que tu tem. Então ela acredita que está endemoniada. Quando a gente acredita que existem demônios na gente, a gente cai. Toda quinta-feira, culto de libertação, e sai. Aí na outra quinta-feira, isso é um engodo, é uma isca, para encher os cofres dessas chamadas igrejas. Então, os demônios só se manifestam naqueles que acreditam neles. Olha, 1 Samuel 16, 14 e 15, eu tenho falado isso em outras mensagens, que não existem mais demônios. Você vê que 99% das ações de demônios foram antes da cruz. Muita gente manda mensagem: Júlio, e esse demônio aqui? Você vê que são episódios antes da cruz. E aconteceu lá em Atos alguns episódios de demônios, mas demônios sempre foram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Eles não eram inimigos de Deus, eles foram criados pelo próprio Deus. Eles trabalhavam em favor de Deus, assim como Deus criou o mal para colocar em prática o seu propósito. O bem e o mal pertencem a ele. Então, olha, 1 Samuel 16, 14 e 15. Ó. O Espírito do Senhor se retirou de Saul,
Porque antes de Atos 2, Pentecostes, a gente vai ver aqui, o Espírito de Deus entrava e saía. Ele não habitava, ele não passou a habitar, a morar, a residir. Isso ele só fez em Atos 2, Pentecostes e até hoje. Ele não visita mais, ele habita, mora e reside. Como é que vai entrar um demônio aqui dentro? Então, olha só. 1 Samuel 16, 14 e 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ou seja, o Espírito entrava em Davi, saía. Entrou em Saul, saiu. Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens, nem nessa época. Quando os judeus iam adorar a Deus no templo, não é que Deus estava lá, era que Deus ia se manifestar dentro de cada um naquele local. Porque Deus nunca habitou em templos construídos por mãos de homens, mas ele se manifestava nas pessoas. Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou um espírito maligno. Olha os demônios aí. Um espírito maligno que o atormentava. E o Senhor, quem enviou? Satanás? Não, o próprio Deus enviou. 15. Os servos de Saul lhe disseram, um espírito maligno enviado por Satanás? Não. Enviado por Deus está atormentando o Senhor Saul. Viu aí? Antes que o Espírito de Deus entrou em Saul, entrava e saía, e depois um espírito maligno enviado por Deus entrou em Saul. Você já viu um rico endemoniado? Eu nunca vi. Você já viu um pastor endemoniado? Um pastor chamar obreiro? Chama aquele irmão do reteté ali, que eu acho que eu estou endemoniado. Chama ele lá. Você já viu isso? Eu passei 14 anos nessa coisa aí, eu nunca vi isso. Um pastor endemoniado. Meu querido, isso é uma encenação. Repito, se jogar um circo, jogar uma lona, vira um circo. Isso é uma palhaçada. Não existe isso, gente. Demônio só se manifesta naqueles que acreditam nele. Demônio só se manifesta nessas chamadas igrejas neopentecostais e pentecostais. Eu nunca vi um pastor endemoniado. Demônios só se manifestam naqueles que acreditam neles e nessas chamadas igrejas. Você vê aquelas igrejas tradicionais que ninguém aplaude, ninguém bate palma, ninguém dá glória a Deus, é um silêncio, né? Demônios não se manifestam ali. Por quê? Porque eles não acreditam. Só nas igrejas pentecostais e neopentecostais, simultaneamente os pastores estão dizendo, sai dele, Satanás, todos os domingos de 7 horas. Simultaneamente inventaram esse ser diabo, que é o sócio dos pastores, e tornaram ele onipresente. Então não existe ações de demônios. Repito, ou é carne, ou é um cachê que vai receber no final do culto. Curarão enfermo, não existe mais isso. Não existe mais ações de demônios e não existe mais isso, curarão enfermos. Claro que Deus usa um remédio, uma cirurgia, naturalmente, normalmente, mas na época não existe mais e os pastores sabem disso. Oi, por que não vai para os hospitais? Por que vocês não vão para os hospitais curar todos os enfermos? Os hospitais estariam vazios. Por que vocês não vão? Vocês não dizem lá que a Cracolândia ali é demônios? Por que vocês não vão lá expulsar os demônios e curar todas aquelas pessoas? Tiago 5, 12 a 14. Mas, sobretudo, Tiago fazia parte da coluna Pedro, João e Tiago. Eles foram levantados para pregar o evangelho da circuncisão aos judeus. Então, Tiago está dizendo aí, para os judeus, não tem nada a ver conosco isso aqui. Mas, sobretudo, meus irmãos. Meus irmãos quem? Os judeus. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Isso a gente ouve muito no meio evangélico, né? Não, você não pode voltar atrás, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Isso foi na época. Para que não caiais em condenação. Ó. Está alguém entre vós. Perceba que está apontando para um grupo de pessoas. Tiago está reunido ali com um grupo de judeus e está dizendo, está alguém entre vós aflitos? Orem. Está alguém contente?
cante louvores. Está alguém aqui entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite, era medicinal, né, o azeite, em nome do Senhor. Ou ele diz, chame os presbíteros da igreja. Não existe hoje nem presbíteros e nem igreja. Não existe mais. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Tudo isso foi para aquela época, porque havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Então essas ações aqui, de demônios, curar enfermos, tudo isso é um engodo, é uma isca, não existe mais isso. Só que os pastores fazem nossos amados irmãos evangélicos acreditarem que esse livro aqui é um livro profético. Meu irmão, curarão enfermos, expulsarão demônios e falarão terra decanta, lipa na chulipa. Tudo mentira, tudo encenação para tirar dinheiro de você. Chame os presbíteros da igreja. Não existem mais presbíteros, não existe mais igreja, a igreja é espiritual. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a igreja que Jesus disse que ia fazer. Na casa do meu pai tem muita morada. Nós somos essa morada. A verdadeira igreja hoje é espiritual, está dentro de mim e dentro de você. Nós somos a nova Jerusalém que desceu do céu. Então não existe mais curarão enfermos, gente. Isso é uma mentira, isso é uma palhaçada que tem no meio evangélico aí. Claro que se ele quiser curar, ele cura. Mas essas ações que a gente vê aqui na Bíblia não existe mais. Não existe mais. Ele não faz mais o sol retroceder. Ele não faz mais ninguém ressuscitar defuntos. Ele não faz cair cordonizes do céu. Ele não faz ninguém mais abrir o mar. Ninguém faz mais isso. Foram milagres feitos na época, a manifestação de Deus para com o seu povo. Só que os pastores sabem disso, mas ele não tem interesse em ensinar isso, porque ele quer fazer com que os evangélicos acreditem nesses milagres, nesses sinais, e eles não existem mais nos dias de hoje. Vamos falar agora sobre essa heresia de línguas estranhas. Isso é um dos maiores enganos no meio religioso evangélico. As pessoas falam terra decanta, lipa na chulipa, e os nossos amados irmãos evangélicos pensam que o cara é assim com Deus, e como se não bastasse, ainda vem essa palhaçada. Eu sou do movimento. Eu falei aqui, eu estou querendo falar aqui de demônios, de línguas estranhas e enfermos. Eu procurei na Bíblia esse negócio desse movimento aqui, não achei para falar aqui. Não tem isso na Bíblia, isso foi a invenção dos assembleanos, com esse negócio, eu sou pentecostal, e criaram e inventaram essa palhaçada, eu sou canelinha de fogo, eu sou do movimento, parece um boneco de mola. Tudo mentira, tudo heresia para tirar dinheiro de você. Falarão novas línguas. Repito, isso é uma das maiores heresias que tem no meio religioso, no meio evangélico. Eu vou ler Atos 2, do 1 ao 21. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aí o cara faz, eu sou pentecostal. Tu é um perturbado religioso, vítima do sistema religioso. Isso era uma festa dos judeus, uma vez por ano. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Usou ali uma figura de linguagem para justificar as línguas estranhas, idiomas. Tem nada de terra decanta, lipa na chulipa. Repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 ao 6. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma heresia muito grande no mundo evangélico a pessoa dizer, olha, aquele que não fala línguas estranhas, que não fala línguas estranhas, não foi batizado com o Espírito Santo.
Eu tenho uma experiência eu vi um testemunho de uma mãe que a filhinha dela participando lá da escola dominical na igreja, e ela viu os amiguinhos dela falando terra decanta lipa na chulipa, e ela não conseguia fazer isso. E ela chegou em casa muito triste, e a mãe perguntou: minha filha, o que foi que houve? Disse: eu acho que eu não sou de Deus, eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não falo línguas estranhas e meus amiguinhos falam línguas estranhas. Olha que trauma na mente dessa criança de 8 anos. E a tristeza da mãe, que também acreditou nessa heresia, de que se você tem o Espírito Santo, você tem que falar línguas estranhas. Vou fazer uma pergunta aqui que tem até na mensagem aqui. Jesus falava línguas estranhas? Não. Pois Jesus não tinha o Espírito Santo, ele era o próprio. Você vê a heresia, como os evangélicos estão sendo enganados. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Olha todo mundo aí na Bíblia que os evangélicos pensam que é planeta. Continuam sendo enganados, viu? Se continuar acreditando que mundo na Bíblia é planeta Terra, vai continuar sendo enganado. Mundo na Bíblia, terra na Bíblia, foi terra de Israel, mundo de Israel. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações circunvizinhas de Israel, que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar terra decanta lipa na chulipa, não, na sua própria língua materna, na nossa própria língua em que fomos nascidos. A narração diz, em outras versões. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha o alvoroço e a confusão que deu. Porque estavam falando línguas estranhas, de outros idiomas, e o pessoal pensava: rapaz, esses homens estão embriagados. Todos esses homens que estão falando, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Olha só, viu aí? Pardos, olha todo mundo aí. Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos de Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ó, todo mundo aí, ó. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Meu querido, se o seu pastor diz terra decanta lipa na chulipa, cai fora que esse homem está te enganando. Ele sabe que está te enganando, ele tem consciência que ele não está falando coisíssima nenhuma, e não vem com essa história de língua dos anjos não, que eu vou provar aqui que isso é mentira. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Os judeus tinham 3 vícios: pescar, fazer menino e encher a cara de vinho. Só que aqui Pedro está dizendo: ainda estamos na 3ª hora, está muito cedo. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel 2, 28, 29 e 30 diz o que ia acontecer nos últimos dias. E esses últimos dias foi aqui, ó. Bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. Isso é uma macumba evangélica, né? Foram os últimos dias de Israel. Paulo fala isso para Timóteo e Pedro confirma aqui, ó. Profeta Joel 17, que nos últimos dias, viu aí, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Que coisa, né? A religião evangélica diz que a carne é inimiga de Deus. Ó, se a carne não presta, é inimiga de Deus, por que Deus habitou sobre toda a carne?
A carne para nada serve, para nada presta. Quando fala isso, está dizendo que para nada se aproveita. Quando a carne tomba, pode jogar fora. Mas você vê que Deus habitou em toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Você vê que isso aí é uma figura de linguagem. Ninguém sabe exatamente o que significa isso. Mas se isso foi literal, já aconteceu. Porque isso aconteceu em Atos 2, Pentecostes. Então, se de fato aí o sol se converteu em trevas e a lua ficou em sangue, se foi literal, aconteceu nessa época. Não vai acontecer nos dias de hoje. Mas eu creio que isso aí foi uma figura de linguagem. Mas ainda que não tenha sido uma figura de linguagem, que de fato, literalmente isso aconteceu, já aconteceu. Não vai acontecer. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Que dia foi esse? A invasão de Jerusalém no ano 70. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Viu aí? Ide por todo o mundo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70, que foi o grande dia do Senhor. A ira do Senhor sobre Jerusalém. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Gente, esse negócio de línguas estranhas, você vê que hoje existe aí a globalização. Você pode aprender inglês, francês, italiano, qualquer língua através da sua casa, através da internet. Nessa época existia um propósito de ir por todo o mundo de Israel, e pregar o evangelho a toda criatura. Você vê que existia aí todo mundo, ó. Isso aí era o todo mundo, pardos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, e Frígia, Panfilha, e Egito, e partes da Líbia. Então isso aí era o todo mundo. E ninguém tinha condições de falar outros idiomas como tem no dia de hoje. Por isso que Deus derramou o dom de falar em línguas estranhas, porque tinha a necessidade na época de Pedro falar línguas estranhas para que os países circunvizinhos que estavam lá em Jerusalém compreendessem. Por isso que houve ali um alvoroço ali, porque se fez cumprir a profecia do profeta Joel, que eles iam falar línguas estranhas. Então era necessário que Deus derramasse o dom de línguas estranhas, de idiomas, porque na época não tinha curso de idiomas pela internet. Então era necessário que Deus derramasse o dom de falar línguas estranhas para que outros países circunvizinhos, todo mundo ali compreendesse as maravilhas de Deus. Porque o evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo. E Paulo fala lá em Romanos, por acaso não ouviram? Sim, ouviram. Por todo o mundo ouviram suas palavras dos profetas. Paulo confirma que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Aí tem a heresia do sistema religioso evangélico. Jesus não vai voltar enquanto todo mundo conhecer o evangelho. Ora, todo dia está nascendo pessoas, como é que todo mundo vai ouvir o evangelho? Então a necessidade ali realmente de serem batizados falando novos idiomas, novas línguas, para que as pessoas dos países circunvizinhos compreendessem. Hoje não precisa. Hoje eu aprendo inglês, francês aqui dentro da minha casa, através da internet. Mas antes não existia isso. Por isso que Deus batizava com dom de línguas estranhas. Não tem nada de terra de canta lipa na chulipa. Olha só. Apocalipse 14, 7. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois vai chegar. Chegará? Não, é chegado, tem versão. Chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Você vê que o verbo está presente, chegou. E essa humanidade aqui é o planeta Terra, se o verbo está no presente? Chegou. Que humanidade? De Israel. A outra versão aí. Ele disse em alta voz, temo a Deus e glorifico, pois chegou a hora do seu juízo.
adore aquele, que juízo? De Israel. Olha só o que diz Ezequiel 7:2, duas versões. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, diz o Senhor Deus, a terra, acraseado, está ligando Deus a Israel, Deus, a terra de Israel, vem o fim. O fim vem sobre quem? Os quatro cantos da terra. Olha a outra versão. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, a nação de Israel. Já usa a expressão chegou, mas estava perto de chegar. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. Você está vendo aí que toda a Bíblia, gente, tudo isso aqui foi para Israel. 100% para Israel. Se os evangélicos compreenderem isso, isso não é ensinado. Os pastores abandonaram suas faculdades para ganhar 10% de ofertas. Estão ricos, estão milionários, estão passando aí, ó, de geração, passando aí seus tesouros, aí, suas riquezas para as suas gerações. Você vê que esses pastores dizem que Jesus está voltando, mas ficam acumulando dinheiro. O maior demônio que existe no sistema religioso evangélico chama-se Edir Macedo. E ele, o que é que ele disse recentemente? Doem seus bens, seus patrimônios à Igreja Universal. Pois Jesus não está voltando? Para que acumular riquezas? E o que é pior, transferir. Eu não vou deixar para o meu filho, não. Eu vou transferir para a Universal. Pelo amor de Deus, isso aí em qualquer outro país, esse homem seria preso. De novo, né? Você viu aí? Chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos das terras de Israel. Tudo foi para Israel. Ó, quem não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo. Eu vi o testemunho dessa mãe dizendo que a filha dela estava desesperada, porque as amiguinhas da escola dominical dela falavam, terra decanta ali para na chulipa, e ela não conseguia fazer isso. E ela chegou triste, mãe, eu acho que Deus não me quer, eu não sou filha de Deus, Deus não me batizou com o Espírito Santo, com línguas estranhas, então eu não tenho o Espírito Santo em mim. Olha que trauma na mente dessa criancinha de 8 anos. Aí a pergunta aqui, Jesus falou línguas estranhas? Ou ele não tinha o Espírito Santo? 1 Coríntios 13:1, o sistema religioso usa que terra decanta é língua dos anjos por causa disso aqui, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Paulo está dizendo o quê? Paulo está exagerando aqui no seu comentário, porque ele está focando que o mais importante é o amor. E ele está dizendo, gente, o amor é tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, a língua dos elefantes, a língua dos dinossauros, a língua dos cachorros, dos gatos, o mais importante é o amor. E ele usou essa expressão aqui, exagerada, se referindo à língua dos homens e língua dos anjos. Aí esse pastorzinho esperto aí disse, não, meu irmão, terra decanta, lipa na chulipa, é língua dos anjos. A gente vai ver aqui. Os anjos falando com as pessoas e falando, ó Daniel, terra decanta, lipa na chulipa. E um anjo apareceu para José, José, filho meu, terra decanta, lipa da chulipa, labachúria, José. Ó, se você aí que é evangélico, o teu pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, ele está te enganando. Ele não é vítima do sistema, não. Ele está te enganando. Ele sabe que ele não está falando nada com nada. Ele sabe disso. Então, se o teu pastor aí fala terra decanta, limpa na chulipa, essa palhaçada de movimento, cai fora. Cai fora. Isso é um antro. Isso é um lugar asqueroso, propenso à corrupção. Chega no ouvidinho do teu pastor e diz, fui, cai fora desse alçapão, dessa arapuca. 1 Coríntios 14:19. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar do que 10.000 palavras em outra língua, em outro idioma. Paulo era poliglota, Paulo falava vários idiomas. Por que eu não vou falar a língua aqui que todo mundo entende? Para que eu vou falar línguas estranhas? Para eu falar línguas estranhas, eu tenho que interpretar. Tem que ter intérprete. Ó, palavra...
terra decanta ali para na chulipa é dos anjos. Mateus 1, 20 a 25. José teve um sonho e, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, terra decanta, labachúria, caspa, seborréia, na bacia, José. Não, disse o quê? Falou a língua de José. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Viu aí? Ele veio apenas as ovelhas perdidas de Israel. O sangue dele foi derramado em favor de muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. E aqui diz, ó, porque ele salvará da grande tribulação o seu povo. Que povo? De Israel, dos pecados, das transgressões de leis, das 613 leis da Torá, que foi dada a Moisés. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, ou seja, passou a ter relações sexuais com ela. A Igreja Católica diz que Maria é virgem até hoje. Teve 4 filhos homens e filhas, que a Bíblia na época valorizava os varões. Então fala filhas, ou seja, Maria teve no mínimo 2 filhas. José tirou o atraso, meu filho. Ele morreu virgem. Ela morreu virgem e eu sou Ares. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, agora sim, e não a conheceu. E não teve relações sexuais com ela até que deu à luz o seu filho primogênito e pôs no nome de Jesus. Então ele, o quê? Ele recebeu a sua esposa, não teve relações, mas depois, e não a conheceu até. Opa, esse até significa o quê? E não conheceu até que deu à luz o seu filho. Quer dizer, depois que Jesus nasceu, José e Maria tiraram o atraso, meu amigo. E a Bíblia diz que os 4 filhos, irmãos de Jesus, e filhas, ou seja, no mínimo 2. Então Maria teve Jesus, 4 filhos homens e no mínimo 2 mulheres. Então você vê aqui, um anjo apareceu para José e falou a língua de José, o idioma de José. Aqui, Daniel 10, 11 e 12. E me disse, Daniel, a gente leu o contexto, veio um homem de linho branco, apareceu para ele, um anjo, tocou nele e disse, Daniel, homem muito amado. Qual é a língua que o anjo falou para Daniel aí? A língua de Daniel, o idioma de Daniel. Porque o sistema religioso diz que é a língua dos anjos. Eu não vejo nenhum anjo falando terra de canto ali para na chulipa. Estende as palavras, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então eu quero só refutar aqui quando os pastores falam que línguas estranhas são línguas dos anjos. Isso é mentira para tirar dinheiro de você. É um engodo, é uma isca para prender você. Agora vamos ver aqui esse vídeo aqui. Esse Feliciano, para mim, é um dos maiores demônios de carne e osso que existe. Esse homem, para mim, é ateu. Nem a esposa dele sabe disso. É um dos maiores fraudadores do Evangelho. Esse homem, cada profetada é um flash. É tudo mentira as profecias dele. Interessante que quando Anderson do Carmo, que foi assassinado, né, a família lá, a Flor de Lis, antes de ser assassinado, foi na arapuca desse cidadão aí, desse cão guloso, e ele disse,
Eis que te digo, meu servo, grandes coisas eu vou fazer na tua vida. Tu pensas, eu vou abrir fronteiras e teu ministério vai crescer. Em pouco tempo esse homem foi metralhado. Cadê os profetas? Gente, não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias já foram cumpridas. Todas elas foram para Israel. Assista aí essa palhaçada aí, ó. Esse é o Eliseu, outro cão guloso. Olha que palhaçada aí, ó. Isso é um discípulo de Marco Feliciano. Como eu fico feliz quando o pastor diz: Júlio, você está afastado e desviado. Glória a Deus que eu estou afastado desse antro aí. Deus tem saudades da gente de joelhos. São demônios esse Eliseu, rapaz. Aí os seguidores dele, os devotos dele, vão me detonar aqui embaixo. Ninguém derruba quem já está de joelhos. Olha o ambiente, o recinto preparado para isso aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro que eu fiz parte disso. Glória a Deus que estou afastado e desviado dessa arapuca, desse antro, desse alçapão aí. Ó, dando legalidade à carne, ó. Ele está ali, ó, é um ator, está encenando. É só dar liberdade e sair vira uma semana, meu irmão. Olha o irmãozinho aí, se levantando, carne pura. Eu estou na casa. Mentiroso. Cão guloso. Estou traduzindo aqui. Sustentando o fraco. Não desista, pois não desisti da minha igreja. Sou eu quem afasto. Esse irmãozinho que está sentado aí, de repente ele é até vítima do sistema. Ele acredita que está falando. Mas esse cão guloso aí sabe. E eu não ordeno sem capacitar. Se eu dei a ordem, obedece, porque eu estou na frente. Diz o Senhor. Senhor, para encerrar. Porque se ele der corda aí, o homem vai, ó, se levantou. Pô, não é Deus que está falando, deixa Deus falar até de manhã. Você, ó, Satanás, ó. Mentira. Mentira. Olha o ambiente, o recinto. Você vê que na oração ele fala Deus, aí ele encerra. Como se dissesse o homem assim, tá bom, chega, cala tua boca. Só que o homem continua. Você vê aí que o homem vai continuar. Pô, e não é Deus que está falando, deixa amanhecer. Ó, o homem continua falando, ó, passando aí, ó. Tá vendo? Ó, já deixou o Eliseu em situação constrangedora. Ó, de repente esse homem é até vítima do sistema, mas Eliseu não vai perder a oportunidade, né? Ó. Eu estou contigo. Não te cancelar, essa é a minha mão sobre ti. Um negócio desse, num ambiente desse, num recinto desse, é festa, meu irmão. Você vê que esse cara está encenando aí, é uma cena. Se jogar uma lona, vira um circo. Isso é uma palhaçada, gente. Como eu fico feliz quando um pastor chega para mim e diz, Júlio, você está afastado e desviado. Glória a Deus por isso, que nós estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Estamos afastados e desviados desses antros, desses alçapões, dessas arapucas, para a glória de Deus. Como os evangélicos estão sendo enganados. A outra aí, esse aí que eu estava falando. Isso é o maior demônio. Esse camarada, antes de botar o vídeo dele aqui, esse camarada para mim é ateu. Nem a esposa dele e os filhos sabem disso. Esse cara pode se separar, ninguém sabe o dia de amanhã.
Então até a esposa dele acredita nisso nele. Esse homem para mim é ateu. Ele não acredita em Deus e muito menos na existência do inferno. Esse homem diz que quem não é pentecostal veio com defeito de fabricação. Gente, isso é zombar de Deus. Por quê? Na verdade ele não está zombando de Deus porque ele não acredita em Deus. Então como é que ele abre a boca e diz que aquele que não é pentecostal veio com defeito de fabricação? Quer dizer que Deus errou, Deus fez o ser humano, se ele não fez pentecostal, Deus fez com defeito de fabricação. Isso é zombar de Deus, mas para ele não está zombando, porque não existe Deus para ele. É a mesma coisa que uma pessoa, eu fiz pacto com Satanás. Fazer pacto com Satanás, com Pinóquio e com Topogijo é a mesma coisa. Não existem. Então esse homem tem a cara de pau de dizer que quem não é pentecostal veio com defeito de fabricação. Ele sendo um ateu, para enganar as pessoas, ele podia dizer: nós somos privilegiados por Deus, nos fez pentecostal. Beleza, na linguagem dele, na visão dele, é um privilégio ser pentecostal. Agora, dizer que quem não é pentecostal veio com defeito de fabricação, quer dizer que Deus fez pessoas com defeito, isso é zombar de Deus. Mas ele não está zombando porque ele não acredita nesse Deus. Repito, esse cara é um dos maiores fraudadores do Evangelho. É um demônio de carne e osso. Os demônios estão aí, como Paulo fala, 1 Timóteo 4:1-2, doutrinas de demônios. Olha aí, ó, homens mentirosos de mentes cauterizadas. Essa palavra de Paulo não foi para os dias de hoje, não. Foi para a época. Mas, coincidentemente, tem até no nosso meio, na graça aí, demônio de terno e gravata dizendo que prega a graça. Vamos assistir aí essa palhaçada. Glória a Deus que nós estamos afastados disso. É assim, meu pastor. Mama nas duas tetas, pública e como pastor e como deputado. Vale uma amizade. Olhe para mim. Que tranqueira é essa? Isso é uma palhaçada. Ridículo. Mentirosos. Cães gulosos. Que mentira. O Espírito Santo habita em mim e em você. Que história é essa de eis que te digo, rapaz? Mentira. Mentira. Ele sabe que está mentindo, ele sabe que está enganando. Obrigado, Senhor, por estar livre desses antros. O inferno formou a reunião contra ele. Os incautos acreditando nisso. Eu te digo, eu a recolho antes que dia 7, porque eu sou o teu Senhor, sou o teu justificador, sou o teu Senhor e estou aqui. Que é isso? Língua dos anjos. Mentira. Eita. E não notar a diferença maior em ti, porque eu faço em ti um novo acordo. E derramo uma nova unção em ti, e te digo, embaixo das minhas asas. Que palhaçada, que circo. Isso é um picadeiro enganando os eleitos de Deus. Isso é um antro. A unção da bailarina. Que palhaçada. O cara chega, se esquivou ali, ó. Vai pra aí. Os filhos desse cara vendo isso. Que palhaçada. Onde é que tem isso? Eu procurei na Bíblia para falar sobre isso, não achei. A mulher lá, o ambiente, o recinto. Que coisa ridícula. Um cara velho se passar para isso. Olha,
Marco Feliciano dando tapinha nele, tá bom, ó, no ombro dele, tá bom, para. Olha. Não. Satanás, olha só. Eu acho que esse cara não sabe que Satanás não existe. Ele não acredita em Deus, vai acreditar em Satanás. Olha o mover, olha o ambiente, olha o recinto. Você viu que um ambiente todo preparado, as pessoas vão num lugar desse, acreditam que o céu desceu, ou a igreja subiu. Como a gente é feliz, né, gente? Nós somos realmente um povo privilegiado, né? Que não fazemos mais parte desse antro. Eu passei 14 anos nesses antros aí, nesses alçapões, nessas arapucas. Eu não falava esse negócio de línguas estranhas, tudo. E ficava, de certa forma, ficava triste, né? Mas eu sei que tem muitos aqui que conviveram com isso aí. Literalmente, décadas conviveram com isso. Eu tenho certeza que várias pessoas vão escrever aqui nos comentários que fizeram parte disso aí. E glória a Deus, nós sempre fomos filhos da Livre. Tem gente que diz aqui nos comentários, Júlio, agora eu descobri que hoje eu sou um filho da Livre. Você sempre foi um filho da Livre. Você já nasceu filho da Livre. Agora, no tempo determinado por Deus, Ele tirou o véu da religião, tirou o véu da sua face. Entendeu? Eu passei 14 anos, tem gente que passou 20, 30, 40, 50 anos, mas nós sempre fomos filhos da Livre. E no tempo determinado por Deus, nós ouvimos uma mensagem da graça de Deus. Tá certo? Então, glória a Deus que estamos afastados e desviados desses alçapões. Como os nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Eu vou falar algo que eu falei no começo da mensagem. Todo sistema é corrupto. Não estou me referindo a pessoas. Todo sistema é corrupto. Sistema financeiro, sistema farmacêutico, todo sistema, mas nada é mais corrupto, podre e nojento do que o sistema religioso. Essas pessoas rifam as suas genitoras, suas próprias mães para tirar dinheiro de você. Eles são capazes de tudo para tirar dinheiro das pessoas. Ou seja, é um sistema religioso que, se você juntar o sistema financeiro, político, todos esses sistemas juntos não chegam aos pés de como é o sistema religioso. Eles enganam em nome de Deus. Vale tudo para tirar dinheiro das pessoas. Tá certo? Então a mensagem hoje foi sobre esses temas. Não existe mais demônios, então essa encenação expulsando demônios é 100% mentira, ou é carne, ou é um cachê que vai receber no final do culto. Não existe mais curarão enfermos. Essa ordem quem deu foi Jesus para os seus discípulos. De repente um ateu pode chegar para mim e para você, ora, por que você não expulsa, não cura? Jesus não expulsou demônios, não curou enfermos? Olha, quem curou enfermos e expulsou demônios foi Jesus. Eu não sou Jesus, Nazaré. Sim, mas ele deu ordem aos seus discípulos. Eu nunca fui discípulo de Jesus de Nazaré. Então não existe mais curarão enfermos, falarão novas línguas. Tudo isso é maracutaia, gente, é picaretagem. Esses caras, se eles falam em terra decanta, lipa na chulipa, cai fora. Ele sabe que está te enganando. É a mesma coisa de um camarada que pega pH de piscina com soda cáustica. Eu já fiz essa experiência aqui no começo, há alguns anos, e eu perdi o copo. Porque o que faz a cor vinho, a água ficar vinho, virar vinho, na verdade é uma cor de vinho, é a mistura de pH de piscina com soda cáustica. Então toda vez que esse pastor transforma a água em vinho, manda ele tomar um gole para mostrar a veracidade da coisa. Bota um gelinho, manda ele tomar. Ou então diz, pastor, eu posso tomar um golinho? Não é vinho, eu posso tomar. Ele não vai deixar, porque é soda cáustica. Então, isso aí, e terra decanta, lipa na chulipa, é a mesma coisa. São picaretas, são malandros, gente. A intenção aí é tirar dinheiro de você. Quando o cara fala terra decanta, lipa na chulipa, e o outro vem traduzindo, ele sabe que está enganando você. Ok? Você viu aí a Eliseu Rodrigues, esses cães gulosos aí, né? Esse aí, Eliseu aí, é um discípulo de Marco Feliciano, um cão guloso,
de primeira categoria. Eu fiz recentemente aqui uma mensagem, eu já fiz várias mensagens refutando Paulo Júnior, perturbado, insano Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, outro perturbado, cão guloso, e recentemente eu gravei uma mensagem novamente refutando Nicodemos, Augusto Nicodemos. Gente, essa mensagem eu gravei faz uns 3 meses, eu acho que já está passando quase 18 mil visualizações. Todos os dias, não estou exagerando não, todos os dias eu sou detonado pelos evangélicos por essa mensagem que eu falei sobre o tio Nicodemos, Augusto Nicodemos. Como os evangélicos estão sendo enganados. Pessoas que chegaram para mim, mas Júlio Chaves, quem é você? Como é que você fala do reverendo Nicodemos, um homem que tem a vida dedicada à pregação do evangelho? Você vê que a fórmula desses homens é a fórmula da Coca-Cola. Está dando certo. São ricos, são milionários. Quer dizer, Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, prega inferno, Satanás, essas heresias e mentiras. E essas pessoas acreditam nele e o herege sou eu. Esses homens lançam um livro e ganham milhões de reais. E essas pessoas dizem, nossa, como é que você fala isso do reverendo Nicodemos, um homem que dedicou a sua vida à pregação do evangelho? Ou seja, eles acreditam que esses homens estão intercedendo junto com elas a Deus para que elas não vá para o inferno, para que o Satanás não toque nelas. Ora, Satanás nunca foi um ser, e inferno significa sepultura. Então é quando você vê que esses homens estão enganando essas pessoas. Mas até hoje eu recebo mensagem todos os dias de evangélicos me detonando e me ofendendo. Mas faz parte, né? Se eu não quisesse isso, eu não teria aberto o canal. Faz parte. Como os evangélicos estão sendo enganados. Ok? Peço que você acesse a playlist, tem mensagens focadas em determinados temas. Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, eu peço que você se inscreva. Clique no sininho e coloque todas. Apenas com uma finalidade. Toda vez que você coloca todas, você está dizendo no YouTube, para o YouTube avisar você quando eu lançar uma nova mensagem. Apenas isso. Você já deu o seu like, já deu o seu joinha. Você vê uma mensagem dessa, desde ontem que eu venho trabalhando nela, montando slide, montando tudo, no final de semana, porque eu não tenho tempo. Então, quando você diz um like, um joinha, você está dizendo, Júlio, obrigado. Você está dizendo no YouTube que gostou da mensagem. É só isso. Eu nunca vou pedir dinheiro, nunca vou vender livro, nunca vou pedir ajuda. Você nunca vai ver meu Pix aqui. Sou totalmente contra isso. 1 Coríntios 9,18, que apresente o Evangelho gratuitamente. Se tem, seja membro, congregação, envelopes, grupinho de WhatsApp, live remunerada. Se tem isso, é cão guloso. Não dê dinheiro a nenhum pregador e nem pastor. Tá certo? Tem que ser de graça, como disse Paulo. Toda a arrecadação de dinheiro que Paulo arrecadava era para pobres e necessitados. Não era para Paulo ter qualidade de vida, não. Estão pregando até no nosso meio um evangelho anátema. Foi o que você achou dessa mensagem? Você já passou por experiências semelhantes a essa que eu passei aqui? Conta aqui o seu testemunho. O seu testemunho é muito importante e edifica a fé de outras pessoas. Peço que você compartilhe aí no grupo do WhatsApp, de Facebook, um prega, você compartilha e Deus dá o entendimento aos nossos amados irmãos evangélicos que precisam ouvir uma mensagem da graça para abandonar isso aqui, ó, esses antros, esses alçapões, essas arapucas, esses fraudadores do evangelho. Eles precisam ouvir uma mensagem da graça. Então coloca aí no grupo do WhatsApp, de repente você pode dizer, rapaz, o que é que você achou dessa mensagem? Interessante. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Lança aí, tá certo? Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.